Bom, então, como a Stephanie falou, eu me chamo Marie, eu sou formada em Medicina Veterinária no ano de 2016 pela Universidade do Tuiuti do Paraná. Tenho pós-graduação em Defesa Sanitária, Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal pela Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro. E atualmente sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFES. Profissionalmente, eu já atuei nas instâncias da inspeção municipal, estadual e federal. Já atuei em empresa privada também, como a Stephanie falou, no Araguaia. Eu trabalhava no controle de qualidade, era responsável técnica e também atuei no controle de qualidade. Atuei em outras indústrias também privadas na parte de controle de qualidade e junto à responsabilidade técnica. E, por último, eu estava atuando como médico veterinário do serviço oficial da agricultura. Bom, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a gestão na segurança de alimentos. Antes de qualquer coisa, eu acho que preciso definir também os termos para vocês, para diferenciar o que é segurança dos alimentos e o que é segurança alimentar. Existe um conflito, um uso de terminologia errônea por muita gente quando se fala em segurança dos alimentos. A segurança dos alimentos, em si, o food safety, ele se refere à garantia da qualidade na cadeia produtiva do alimento. Ele se refere especificamente ao alimento, desde o início de sua produção, manipulação na indústria, até a sua comercialização e o preparo para consumo. Ele visa garantir a sanidade dos alimentos, garantir que esse alimento está próprio para o consumo humano. Ele é importante na questão de contaminações físico-químicas e microbiológicas. Ele é importante para a garantia disso, né? Garantir que o alimento não tenha essas contaminações. Contaminações químicas, por exemplo, produtos químicos que são utilizados durante a limpeza do processo, água sanitária, dentre outros. As contaminações físicas, que seriam, por exemplo, até contaminação dos equipamentos, alguma peça que possa sair do equipamento, algum parafuso, alguma coisa que possa vir contaminar, vidros, entre outros materiais, e as contaminações microbiológicas, né, que, pensando em saúde pública, acho que seriam o de maior risco para a gente, né. Com relação à segurança alimentar ou à food security, ele refere-se à distribuição dos alimentos como um todo, visando garantir o alimento para todas as pessoas, em todas as épocas do ano e em todas as partes do mundo. Quando a gente fala de segurança alimentar, a gente está falando também de qualidade nutricional dos alimentos, qualidade nutricional e quantidade acessível para todas as pessoas, para que elas tenham um consumo saudável e tenham, né, uma garantia de vida saudável. Bom, com relação à fiscalização e como é feito o controle da qualidade desses alimentos, atualmente a gente tem duas instâncias que atuam de forma mais direta, que seria a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Junto com essas duas instâncias, a gente também tem a atuação dos engenheiros de alimento por parte da indústria, né? Então, a gente tem uma segurança, uma fiscalização a nível nacional, federal, municipal, estadual, e tem o profissional que está atuando na indústria também para garantir a qualidade. Bom, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela é pertencente ao Ministério da Saúde, e a Anvisa, ela quem faz a fiscalização no varejo, no comércio, nos mercados, nas padarias, enfim, nessa parte que comercializa diretamente ao consumidor. Ela é uma fiscalização tanto de âmbito federal, como estadual, como municipal. A gente tem a vigilância sanitária aqui do município, tem a parte estadual e tem a Anvisa a nível nacional. Com relação à fiscalização dentro da indústria, quem atua é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, o MAPA ele vai fazer a fiscalização dentro da indústria, desde que a matéria-prima, os animais, enfim, que é o que eu tenho maior experiência, né?
chegam no estabelecimento até eles saírem de dentro da indústria para o Ministério possui 4 instâncias para fiscalização. Ele possui 4 tipos de fiscalização, né, no caso. O Ministério atua diretamente no CIF, que seria a fiscalização federal, Serviço de Inspeção Federal. A nível estadual, aqui no Paraná, a gente possui o CIP, que é o Serviço de Inspeção Paranaense. E a nível municipal, seria o Serviço de Inspeção Municipal. Então, as instâncias de fiscalização, elas vão variar de acordo com o tamanho do estabelecimento e de acordo com a fiscalização que ele solicita, né? Então, teria municipal, estadual e federal. E também tem o SISB. O SISB, ele é o Sistema Brasileiro de Inspeção. Ele dá a possibilidade dos municípios e dos estados comercializarem para o país como um todo. Seria como se os estabelecimentos com SIM, SISB ou CIP, CISB, tivessem possibilidade de comercializar como um estabelecimento CIF. Eles têm o mesmo nível de fiscalização, mas assim, para que as pessoas possam, para que as indústrias possam fazer essa comercialização no CISB, o estado em que está aquela indústria onde ela possui fiscalização ou aquele município precisa estar cadastrado no CISB. Não é simplesmente, eu vou comercializar para o país todo sem ter essa fiscalização. Pensando no âmbito de atuação profissional também, atualmente aconteceram algumas alterações no processo fiscalizatório e na maneira com que ocorre a atuação dos profissionais, tanto da inspeção num quesito federal, quanto das pessoas que estão dentro da indústria. Então, atualmente, o engenheiro de alimentos ele passou a ter uma responsabilidade muito grande e uma importância muito grande dentro da indústria, mais do que ele já possuía antes, porque antes a fiscalização ela era realizada de uma forma diferente. O médico veterinário ele deveria obrigatoriamente estar presente durante todo o processo, principalmente no caso de abate, né, de animais. Então, ele deveria estar presente em todo o processo. Só que para iniciar o abate, era necessário que o médico veterinário, o fiscal que estava lá, né, o médico veterinário, fiscal do Ministério, ele fosse fazer a liberação de todas as salas, desde a parte de refrigeração, desde a análise das pocilgas, enfim, ele analisava todas as partes e ele tinha que fazer a liberação de todas elas, questão de temperatura e tudo mais, para que se iniciasse o abate. Hoje, é necessário que exista o fiscal dentro da empresa para que realize seu abate, né? Mas não é necessário que haja essa liberação como era feito antes. Hoje, a fiscalização, o controle, ele ficou muito mais a cargo da empresa. Então, o engenheiro de alimentos ele ganhou um papel ainda maior dentro da indústria, um cuidado ainda maior, uma importância ainda maior, assim como também a cobrança em cima dele é muito grande, né? Mas hoje, o que acontece? O engenheiro de alimentos, ou o controle de qualidade como um todo, né, que em geral a maioria são engenheiros de alimentos que estão lá, eles vão, fazem a liberação das áreas, preenchem nas planilhas as temperaturas e tudo mais, colocam em dados auditáveis, que a gente chama, que quando tiver uma auditoria, uma fiscalização do Ministério, eles vão apresentar essas planilhas para mostrar para a gente que todo o processo está sendo realizado de forma correta. Também, antigamente, por exemplo, na questão de expedição e toda essa parte de saída do produto de dentro da indústria. O médico veterinário, ele atuava, o fiscal, ele atuava de forma muito direta. A gente estava ali presente durante o dia, durante todo o processo. Hoje, a gente faz uma verificação de acordo com o que o Ministério manda para a gente. Então, o Ministério disponibiliza numa plataforma que é própria deles. A gente tem o CIDCIF, que é uma plataforma voltada para os fiscais que estão atuando dentro da indústria.
E nessa plataforma é postado diariamente, semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente as verificações que devem ser feitas. Então, por exemplo, quanto à questão de expedição, quinzenalmente ou mensalmente o Ministério manda, olha, precisa fazer verificação da expedição quanto às temperaturas de expedição do que está saindo da indústria. A gente vai, faz essa verificação em loco, que chama, né, a verificação no local, a gente entra na indústria e faz a verificação e atesta se foi aprovado ou não. Essa mudança gera também um certo impacto nas questões econômicas da empresa, porque antes a fiscalização ia, se tivesse algum problema, a fiscalização comunicava, dava um tempo para eles corrigirem aquele problema e eles apresentavam uma solução. Hoje, como a empresa é responsável pelo que ela está produzindo, que ela está expedindo, se tiver algum problema grave na expedição, é direto multa, não tem mais a possibilidade da conversa, virou uma atuação um pouco mais pesada, de certa forma, tanto no quesito nosso, quanto a responsabilidade de quem está lá atuando, né, o controle de qualidade. Então, assim, quem está saindo aí para o mercado de trabalho, ou que logo vai sair, vai perceber que o engenheiro de alimentos e o controle de qualidade como um todo recebeu uma pressão, uma responsabilidade, e junto com isso uma pressão muito grande também. Porque a fiscalização, ela vai lá e vai ver se está tudo certo. Se não tiver, ela vai comunicar à empresa e a empresa vai ser multada. Automaticamente, quando acontece isso dentro da empresa, ela vai atrás do gerente daquele setor e o gerente daquele setor vai conversar com as pessoas encarregadas dele, que seriam as pessoas do controle de qualidade. Então, a cobrança recai de uma forma muito grande por quem está atuando lá dentro. Então, nesse quesito, foi uma das maiores alterações que a gente teve, uma diminuição da atuação da fiscalização e um aumento da atuação da indústria, garantindo que os processos dela estão tendo qualidade, e nisso aumentou a responsabilidade e a importância do controle de qualidade e do engenheiro de alimentos dentro da indústria. Bom, essas instâncias e esses profissionais que estão lá dentro, eles utilizam de ferramentas e mecanismos para garantir que o alimento saia com qualidade de dentro da indústria. Uma dessas ferramentas seriam os PACs, principalmente nas indústrias de produtos de origem animal. Os PACs, eles são os programas de autocontrole. O que seriam? Esses programas, eles são desenvolvidos e implantados nas indústrias de produtos de origem animal, visando assegurar a inocuidade, identidade, qualidade e integridade dos produtos. Dentro desses PACs, estão diversas ferramentas, estão inclusos diversos pontos e diversas ferramentas. Dessas, algumas acredito que vocês já tenham ouvido falar, que seriam as BPFs, as boas práticas de fabricação, né? O PPHO, que seriam os procedimentos de higiene operacional, e o APPCC, que seriam as análises de perigos e pontos críticos de controle. O PAC, a estruturação dele é feita da seguinte forma: eles fazem a descrição da atividade, do local, descrevem como será realizado o monitoramento daquilo que foi descrito dentro do PAC, quais serão as ações corretivas e preventivas para que não aconteça nenhum problema e, se caso acontecer, como eles vão corrigir. É realizada uma verificação dessas ações corretivas e preventivas para ver se elas estão surtindo efeito e depois dessa verificação, tudo que foi verificado é registrado. E esses registros, como eu falei antes, eles têm que ser registros auditáveis. Então, assim, os PACs, eles possuem 14 pontos obrigatórios. Seriam esses pontos listados aqui. Esses pontos, eles são feitos PACs individuais, e esses PACs são feitos pela empresa, pelo pessoal do controle de qualidade, pelos engenheiros de alimentos que estão lá dentro, junto com a gerência. Enfim, a empresa monta, né, toda uma equipe que vai elaborar esses PACs, e esses PACs, eles são enviados
para o Ministério ou para a sede que tem dentro de cada indústria de produtos de origem animal, né? Então, ela passa por um processo de análise por parte dos fiscais, para verificar, enfim, se tudo que foi colocado lá bate com o que tem em legislação e também se é possível ser cumprido tudo que está lá. E a partir do momento que ocorre essa submissão, o fiscal analisa e diz se ele vai aprovar ou não, se precisa fazer alguma alteração ou algum ajuste. Para vocês terem uma ideia, como eu falei, são 14 itens obrigatórios dentro do PAC. Algumas indústrias utilizam até mais. Existem indústrias que trabalham com 18 itens dentro do PAC. Mas, assim, o PAC, em geral, ele vai tratar da limpeza e da desinfecção e sanitização, que seria a parte do PPHO, que eu vou conversar um pouquinho mais para frente com vocês. Os hábitos higiênicos dos operários e tudo mais, essa parte entra muito na questão da BPF. A água de abastecimento e gelo, nesse quesito, a fiscalização também ela é bem importante. E a parte de controle, por quem está dentro da indústria, também é bem importante, é sempre bom verificar, até porque a quantidade que é utilizada de água dentro das indústrias é uma quantidade muito grande, então, pensando que esse alimento vai para o consumo humano, a gente tem que garantir que desde o início da produção esteja tudo certinho, porque se você começar com contaminação na água, o final do teu produto, com certeza, ele vai estar contaminado. Tem um PAC também específico para o controle das temperaturas, um para o controle integrado de pragas, outro para as análises laboratoriais, o controle de formulações e o combate a fraudes, o controle da matéria-prima, dos ingredientes e dos materiais de embalagem, inclusive dentro da indústria, essa parte ela é uma parte separada, a parte de embalagem. Tem muitas indústrias que produzem, né, tem a parte de embalagem própria, e tem também a questão da produção dos pallets e tudo mais que vão ser usados, né, para embalagem e envio desses produtos. Tem o PAC de manutenção, que aí ele vai para a parte de instalação, equipamento, iluminação, ventilação, a questão do controle de condensação, que é bem importante, porque essa parte também gera muita contaminação. Se você não tiver um bom controle da condensação e começar a contaminar em cima das casas, por exemplo, você vai estar fazendo contaminação e quando tiver verificação da fiscalização, aquele material vai ser apreendido e vai ser retirado da produção, né? Das águas residuais e a calibração e também a aferição dos instrumentos de controle do processo. Então, tem um PAC específico só para manutenção, só para a parte estrutural. Tem um PAC também com a questão do manejo dos resíduos, como é feita toda essa destinação das águas residuais e dos resíduos num quesito pena, por exemplo, de aves de pena, de sangue, de ossos. Tem um PAC para rastreabilidade e recolhimento. Atualmente, a rastreabilidade está sendo algo que está cada vez mais crescendo e sendo muito exigido, né? Pensando também até no consumidor final, se caso aconteça algum problema, até para rastrear algum lote, enfim, alguma coisa nesse quesito. Tem os procedimentos sanitários operacionais, tem um PAC voltado para o bem-estar animal, um PAC de identificação, remoção, segregação e destinação de materiais e riscos específicos. Em especial, esse PAC ele é muito presente na indústria de bovinos, porque a indústria de bovinos eles possuem muito material de risco específico. Seria a parte de cérebro, cerebelo e essas outras coisas que são materiais de alto risco biológico. E, por último, tem o PAC do APPCC, que seria a análise dos perigos e pontos críticos de controle. Em relação às BPFs, que seriam as boas práticas de fabricação, é uma das ferramentas que estão inclusas nos PACs que o pessoal do controle de qualidade utiliza como ferramenta para garantir a qualidade do produto final. E a gente da fiscalização também utiliza a BPF para verificar se está sendo cumprido tudo que consta nela. As boas práticas de fabricação elas foram regulamentadas pela Portaria 368 de 4 de setembro de 1997. Ela é um regulamento técnico sobre as condições higiênico-sanitárias e de boas práticas de fabricação
para estabelecimentos industrializadores de alimentos. O que seriam as boas práticas de fabricação? Seriam condições e procedimentos higiênicos sanitários e operacionais sistematizados adotados pelas empresas, no caso, né, aplicados em todo o fluxo de produção, com o objetivo de garantir a inocuidade, identidade, qualidade e integridade dos alimentos. Basicamente, a mesma definição da função dos programas de autocontrole. Por isso que a BPF ele acaba entrando como uma ferramenta que auxilia os programas de autocontrole. Essa portaria das boas práticas de fabricação, ela engloba princípios higiênicos sanitários referentes à procedência da matéria-prima, desde o início de toda a cadeia, até a parte do início da elaboração do produto, a parte de fiscalização, por exemplo, nas aves, que é onde eu atuo, a gente verifica as condições que está o animal, porque ele é considerado uma matéria-prima também, né? Então, a gente verifica as condições sanitárias, as condições de patologias dos animais. Além de tudo, tem as procedências das matérias-primas que são utilizadas também no processo. Os insumos que são utilizados, por exemplo, a partir de temperos e afins, o pessoal utiliza bastante, verifica bastante a procedência, a questão de rotulagem, a questão de validade, de tudo que será utilizado durante o processo produtivo. Tem os requisitos dos estabelecimentos, que estão englobados, e nessa parte dos requisitos dos estabelecimentos, a gente verifica a parte estrutural também. Vai verificar toda a parte de água de abastecimento, vai verificar toda a questão de iluminação, de estrutura do ambiente, enfim, tudo que corresponde ao estabelecimento voltado à estruturação física é verificado nessa parte. E o pessoal que trabalha no controle de qualidade utiliza do que tem, né, na portaria de boas práticas para implantar voltado para a parte do estabelecimento, para a parte estrutural. E, por fim, o requisito de higiene. Esse talvez assim seja um dos pontos onde ocorre a maior atuação do controle de qualidade. Do pessoal da engenharia de alimentos é onde atua de forma um pouco mais direta. É onde ocorrem também as questões de verificação por planilhas, o preenchimento das planilhas, das temperaturas, dos horários, aquelas planilhas auditáveis que eu comentei com vocês antes. Eu vou passar algumas definições para vocês, que são definições de grande importância dentro das boas práticas, principalmente nos requisitos de higiene. Começando com contaminação, o conceito de contaminação. Contaminação seria a presença de substância ou de um agente estranho de origem biológica, no caso, micro-organismos, vírus, bactérias, protozoários. Química, que seriam as contaminações de produtos químicos utilizados na limpeza, enfim, água sanitária e alguns outros sanitizantes que são utilizados durante o processo. Ou as contaminações físicas. Essas seriam dos equipamentos, algum parafuso, algum vidro, alguma coisa assim. Ou também contaminação física, como, por exemplo, pena, entre outros, pelo é uma contaminação física também. E todas essas contaminações, elas são consideradas ou não, na sua maioria são, né, nocivas para a saúde humana. Eu comentei com vocês um pouco sobre higienização, limpeza e sanitização, usei esses termos ali anteriormente, e vou definir eles para vocês também. Higienização, ele seria um procedimento que ele consiste em duas etapas, que seria a limpeza mais a sanitização. Em geral, a limpeza, ela é feita, né, com o próprio detergente. O que a gente faz quando está lavando a louça é considerado um processo de limpeza. E a sanitização, ela já consiste em utilização de outros compostos químicos, digamos, que eles vão mais a fundo na limpeza do local, da superfície, enfim.
A limpeza por si só, ela é a remoção física dos resíduos orgânicos e inorgânicos das superfícies das instalações, equipamentos e os utensílios utilizados no processo de fabricação. Então, como eu falei, para limpeza pode utilizar a bucha, a esponja e o detergente, o que a gente realiza na cozinha de casa. E a sanitização, ela seria a aplicação de agentes químicos ou de métodos físicos nas superfícies, que sejam as superfícies das instalações, dos equipamentos e dos utensílios utilizados. Posterior à limpeza, nunca realizar a sanitização antes da limpeza, porque você não vai ter removido os resíduos físicos, e quando você colocar o produto, você pode estar fazendo com que eles fiquem aderidos às superfícies, ao invés de retirá-los. Então, a sanitização ela é realizada posteriormente à limpeza, e ela visa assegurar um nível de higiene biológico aceitável para o consumo humano. Em geral, um dos sanitizantes mais comuns que a gente utiliza, inclusive em casa, é a água sanitária, popular Que Boa. Dentro das indústrias, o pessoal utiliza outros tipos de sanitizantes. Aí eles fazem compras, né, em grande escala e é um outro tipo de sanitizante. Inclusive, esses sanitizantes, esses procedimentos de limpeza e tudo mais, eles devem constar no PPHO, que eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre ele com vocês. Bom, o PPHO, ele é um procedimento padrão de higiene operacional. No PPHO, como seria esse PPHO? Ele é um procedimento descrito, desenvolvido, implantado, monitorado e verificado pelo próprio estabelecimento, pelas pessoas do controle de qualidade, em geral, visando estabelecer uma rotina pela qual evita-se a contaminação direta ou cruzada dos produtos e preserva-se a qualidade e integridade por meio da higiene. O PPHO, ele é dividido em pré-operacional e operacional. Ele nada mais é do que você descrever todos os teus procedimentos de limpeza dentro da indústria. Todos os procedimentos que serão realizados antes do início das atividades da empresa, durante o início e depois ao término, né, dessas atividades. Lá você vai colocar qual sanitizante você vai usar, qual marca você vai usar, qual produto para limpeza vai ser utilizado, com que frequência isso vai ser realizado, se vai ser diariamente, semanalmente, quinzenalmente, ou então se vai ser realizado durante o processo, que seria o PPH operacional, que em algumas indústrias, por exemplo, indústrias de produtos de origem animal que trabalham com abate, às vezes fica muito sangue residual no chão da indústria. Então, eles têm equipe especializada para fazer essa limpeza e colocar esse sangue na canaleta correta, né, que vai ser destinada para a parte dos resíduos. Então, ele entra como um PPHO operacional. E isso tem que estar descrito dentro do PAC, na parte voltada para os procedimentos padrões de higiene. Então, você coloca tudo o que você vai realizar de procedimento de limpeza e de sanitização, de higienização como um todo dentro da sua indústria. No RISPO, que é o regulamento de inspeção, que a gente segue, a fiscalização segue muito, é uma ferramenta que o pessoal do controle de qualidade acaba utilizando bastante também por embasamento, consta, inclusive, a frequência e como é feito a sanitização das estruturas, porque é necessário limpeza de paredes, da parte das luminárias, dos equipamentos e utensílios como um todo. Então, lá consta. E quando for montar o PAC e colocar a parte do PPHO, tem que constar como você vai fazer essa limpeza. Então, é a limpeza do teu procedimento como um todo, estrutural, o que você vai fazer para garantir a parte de sanidade, de higiene no final do teu produto, com relação até às superfícies e o que você está utilizando. Por exemplo, quando está utilizando faca e chaira dentro da indústria, a quantos graus elas têm que ser colocadas dentro do esterilizador
e por quanto tempo elas devem ficar ali e de quanto em quanto tempo é realizada essa troca. Esse é um dos PPHOs também que deve constar. Após a utilização, né, do PPHO, outra ferramenta que as pessoas utilizam na indústria, que o pessoal do controle de qualidade utiliza na indústria, que a fiscalização utiliza para verificar se o alimento vai estar saindo com qualidade ou não, é o APPCC. O APPCC, ele seria a análise dos perigos e pontos críticos de controle dentro da indústria. Ele é um sistema de análise pelo qual são identificados os perigos específicos e realizadas medidas preventivas para o seu controle, com o objetivo de assegurar a segurança do alimento e garantir a qualidade e a integridade, inclusive econômica, do produto. Ele baseia-se na prevenção e na eliminação ou redução dos perigos em todas as etapas da cadeia produtiva. Dentro do APPCC, tem 3 conceitos bem importantes, que são bastante cobrados, inclusive, no quesito prático, na fiscalização prática, que seria o perigo, o risco e a análise de risco. Então, o perigo e o risco, eles não são a mesma coisa. O perigo, ele seria causas potenciais de danos inaceitáveis que possam tornar o alimento impróprio para o consumo humano, pois esse alimento, se for consumido, ele vai afetar a saúde do consumidor, além de ocasionar perda na qualidade, né, tanto nutricional quanto qualidade na parte de vida de prateleira, quanto qualidade físico-química e microbiológica, e também a integridade econômica do produto. Já o risco, ele é a probabilidade da ocorrência de um perigo à saúde pública, visando também a questão de perda de qualidade do produto ou do alimento e também a perda da integridade econômica. Então, o que seria a análise de risco? A análise de risco, ela é uma avaliação sistemática de toda a etapa da produção, visando estimar a probabilidade da ocorrência de um perigo. Essa análise de risco, em geral, ela é realizada pelo controle de qualidade e seria para verificar assim os principais pontos dentro da indústria onde pode ocorrer uma contaminação física, química ou microbiológica. A gente precisa dessa análise para prevenir que os problemas dentro da indústria não aconteçam. É como se você se antecipasse ao problema, porque depois que o problema acontecer, isso vai acarretar um prejuízo econômico e de saúde para quem consumir e também para a indústria, porque provavelmente, de acordo com o nível de contaminação, os lotes têm que ser retirados de comercialização, né? Bom, o APPCC, ele possui algumas importâncias e alguns objetivos. Seria conferir o caráter preventivo aos processos industriais, ou seja, caráter preventivo no sentido de se antecipar a problemas, a possíveis contaminações dentro da indústria, como eu falei antes. Orientar para a atenção seletiva aos pontos críticos de controle. É feito um levantamento dentro da indústria, analisado onde existem esses pontos de possíveis contaminações, de possíveis riscos e perigos. E dentro desses pontos, a gente analisa qual é o ponto mais crítico dentro da cadeia, dentro da parte onde apresenta um perigo, onde tem um ponto mais crítico para a contaminação. Ele visa também sistematizar e documentar os pontos críticos, né? Porque o APPCC, ele está incluso dentro do PAC, então ele vai para a fiscalização faz a aprovação e a gente tem pontos pré-determinados como pontos críticos dentro de cada indústria. Dentro da indústria de frangos, enfim, por exemplo, a parte de pré-chiller e chiller, que seria o pré-resfriamento e resfriamento dentro da cadeia produtiva de frangos.
é representado por um ponto crítico, porque ele pode ter contaminação por fezes, contaminação de líquido biliar, até as questões de temperatura também, então ele é considerado um ponto crítico. E dentro desse ponto crítico, eles fazem uma análise do que é mais crítico, digamos assim, né? O APPCC ele também visa garantir a produção de alimentos seguros, sem perigos para a saúde pública, pensando na saúde, né, do consumidor, e também com padrões de uniformidade de identidade e qualidade. Pensando isso até no quesito de nome da empresa. Quando garante, né, um padrão, uma identidade, mostrando que aquela empresa tem qualidade, que os produtos dela são padronizados, que são produzidos com qualidade, entra na garantia da produção de alimentos seguros. E também ele visa oferecer oportunidade e incremento à produtividade e competitividade. Isso pensando no mercado, a nível de mercado nacional e internacional. Pensando que quanto melhor for a tua indústria, quanto melhor for o teu produto, maior será seu nível de competitividade. E se essa empresa está no Brasil, vira também competitividade a nível internacional, né? E dentro dessa parte de oferecer oportunidades, incrementar a produtividade, entra o evitar as perdas de matéria-prima, porque ao evitar a perda da matéria-prima, você está evitando prejuízos e automaticamente melhorando essa qualidade da matéria-prima, você está melhorando a sua competitividade dentro do mercado. Bom, o que seriam os pontos do APPCC? Como é feita a elaboração dos pontos do APPCC? Você identifica o perigo dentro da indústria, dentro da linha produtiva. Após a identificação desse perigo, você vai identificar o ponto mais crítico nesse perigo, o que é mais crítico naquela situação, vai estabelecer um limite máximo, um limite crítico máximo, ou seja, até quanto pode ter de contaminação naquele processo X, naquela parte X da linha de produção. Você vai monitorar o teu perigo, o teu ponto crítico e o teu limite, para verificar se você não está ultrapassando nenhum limite, se você não está atuando antes do ponto crítico, enfim, você vai fazer um monitoramento dentro da sua indústria. E através desse monitoramento, você vai verificar se está tendo alguma falha ou não no seu processo de identificação e de cuidado, né, da qualidade do alimento. Você vai descrever ações corretivas, caso você tenha algum problema durante a tua produção, né? Então, você vai colocar ações corretivas caso ocorra algum problema no limite crítico ou no ponto crítico. E vai também colocar os procedimentos que vão ser utilizados para fazer a verificação dessas ações corretivas. Então, é necessário você verificar se as suas ações corretivas estão surtindo efeito. Por isso que a gente tem os procedimentos de verificação das ações corretivas. E, por final, você registra os resultados de tudo que você está tendo, né? De tudo que você analisou, enfim, de todos os pontos críticos e de todos os perigos. Então, como acontece? O controle de qualidade ele vai elaborar o APPCC, vai colocar todos os pontos críticos da indústria. Esse PAC do APPCC ele vai para fiscalização e durante as atividades diárias da empresa tem alguém do controle de qualidade lá verificando em todos esses pontos que foram estabelecidos a temperatura, enfim, se está passando alguma contaminação, se eles estão tendo algum problema, para que a empresa possa corrigir essa situação. A fiscalização, depois, quando vem do Ministério, né, a solicitação para a gente fazer uma auditoria relacionada ao APPCC, às vezes eles determinam
qual ponto a gente deve analisar, e às vezes não, às vezes ele só fala, faça a verificação do APPCC. E aí é como um todo. Então, a fiscalização ela vai verificar tudo que está constando no APPCC e vai para a prática ver se tudo aquilo que está constando está sendo cumprido. Ao verificar se isso está sendo cumprido, ela vai fazer verificação em loco, ou seja, verificação prática, por exemplo, ir no ponto crítico, verificar se está passando alguma contaminação, verificar se a temperatura está correta, entre outros fatores, né, que constam no APPCC, mas também ele vai fazer a verificação das planilhas que foram preenchidas pelo controle de qualidade. E essas planilhas, elas são planilhas auditáveis, ou seja, se tiver algum problema nessa planilha, foi algum problema grande e não foi corrigido, ou que foi um problema grande e não foi comunicado à fiscalização, foi corrigido, ele ainda assim é passível de multa. Após a utilização de todas essas ferramentas, né, dos níveis de fiscalização que a gente possui, dos profissionais que vão atuar nessa fiscalização, tanto na indústria, que vão atuar por parte da indústria, que vão atuar por parte das instâncias governamentais e das ferramentas que têm disponibilizadas para as pessoas, para o pessoal do controle de qualidade, para os fiscais utilizar, a gente tem a questão da certificação também. As empresas que fazem comercialização de alimento, principalmente a nível federal e que trabalham com exportação, elas precisam da certificação ISO 22000. O que seria essa certificação? Uma certificação que ela mostra o sistema de gestão da segurança dos alimentos. Ele é um requisito para qualquer indústria alimentícia. E como eu falei, ele vai visar assegurar que as organizações, que as indústrias, enfim, que os estabelecimentos, eles estão seguindo padrões internacionais para a produção dos alimentos, visando garantir a qualidade do produto final e buscando evitar danos à saúde do consumidor. Então, sem essa certificação, a empresa, inclusive, perde no quesito status. Não é possível fazer exportação, tem N países que solicitam essa certificação como um pré-requisito. Então, as empresas maiores, BRF, JBS, Aurora, todas essas empresas, elas têm essa certificação porque são todas empresas que trabalham com exportação. Dentro da ISO 22000, a gente trata de alguns conceitos. E esses dois seriam os dois principais conceitos a serem tratados com vocês, que seria o Food Defense, que seria a defesa do alimento. Ele é um programa de medidas que visa mitigar situações de contaminação dos alimentos. Então, o que seria? Seria a adoção de procedimentos para garantir a segurança dos alimentos ou das bebidas, de quaisquer forma, de ataques maliciosos, incluindo ataques ideologicamente motivados, que possam levar à contaminação ou até à interrupção do fornecimento e da distribuição desse alimento. O principal exemplo de Food Defense seria o trabalho com os colaboradores e, em geral, esse trabalho também parte do controle de qualidade, através de cursos, enfim, da parte de gestão da empresa também, visando com que os seus funcionários gostem de trabalhar na sua empresa, visando com que seus funcionários se sintam à vontade. Ele é muito mais voltado para a defesa dos alimentos através dos funcionários. Porque um dos maiores problemas que a gente tem dentro da indústria é de funcionário que às vezes é demitido, ou enfim, de funcionários que entram em atrito dentro da própria empresa também, e eles acabam partindo para o outro lado da situação e acabam tentando fazer com que a empresa tenha prejuízos.
Um exemplo seria a adição de alguma substância imprópria para o consumo na caixa de água das empresas. Vai gerar contaminação, vai gerar um problema na cadeia produtiva como um todo. E então a empresa, quando trabalha na defesa do alimento, ela tem que trabalhar como funcionário também, para que ele, enfim, quando acontecer alguma situação, ele se mantenha tranquilo e não parta para a utilização de medidas mais agressivas contra o estabelecimento. E a outra definição seria food fraud, que seria a fraude nos alimentos. As fraudes seria a adição de ou substituição, diluição e adição de substâncias fraudulentas de forma intencional em um produto ou matéria-prima. Aqui entram, né, os insumos, os temperos, enfim, iguarias que o pessoal utiliza bastante, ou a adulteração do produto ou do material, visando um lucro, um ganho financeiro maior, um aumento aparente do valor aparente do produto ou uma redução no custo da produção. O que seriam as fraudes? Um exemplo prático. Eu acredito que a maioria aqui já tenha escutado a respeito da fraude em leite. Adição de urina, adição de hipoclorito, bicarbonato, enfim, tem N práticas que são utilizadas, adição de água, N práticas que são utilizadas para aumentar o volume ou aumentar a quantidade do produto e reduzir o custo da produção do mesmo, que são fraudulentas. Então, a fraude seja um dos maiores problemas dentro da indústria, porque quando essa fraude acontece, o prejuízo ele é muito grande. Ele afeta a cadeia como um todo, né? Lotes que podem ser apreendidos, enfim. Acho que o pessoal já escutado também a respeito de fraudes que aconteceram no Rio Grande do Sul, na parte de leite, enfim, tem algumas fraudes bem famosas que noticiadas, né, com relação a esse assunto. E esse assunto do food fraud e food defense, ele está muito em alta agora por conta da ISO 22000. Ela teve uma aprovação agora em 2018, né, de alguns outros pontos dela, e essas terminologias elas passaram a ser muito utilizadas. Então, dentro da indústria, escuta-se bastante a respeito dessas terminologias e cada vez mais as indústrias buscam com que isso não ocorra, né? Buscam defender o alimento, buscam a integração do seu funcionário, buscam produzir reuniões, enfim, diversas atividades para com que o funcionário se sinta acolhido, se sinta bem no lugar onde está trabalhando e também tem buscado não cometer essas fraudes nos alimentos, pensando no prejuízo econômico que isso vai gerar para eles. Bom, pessoal, com questão de apresentação era isso. Eu quero passar um vídeo para vocês que ele vai resumir um pouco das coisas que eu falei. Vai falar um pouquinho a respeito da ISO, vai falar um pouquinho a respeito da segurança alimentar e segurança dos alimentos. É um vídeo curto, mas é um vídeo bem explicativo.